percorrido dos anos 90 para cá duas formas de comunicação poética, para usar a expressão lá que eu gosto muito do Décio, que eu acho que eu não percebi a relação entre elas e com o passar dos anos isso foi ficando evidente, que é, de um lado, a performance, como entendida como uma forma de comunicação poética, artística, autônoma, isto é, não no sentido de que ela não se comunique com outras formas de linguagem, mas no sentido de que ela tem propriedades que lhe são peculiares. E, de outro lado, uma outra linguagem nova também que não existia antes, e eu acho que pode-se dizer assim, que é a poesia eletrônica, a poesia digital. Para isso eu preciso explicar que eu entendo que poesia eletrônica e digital já não é mais a poesia que existia anteriormente, porque eu penso em termos da produção de novas linguagens dentro de um pano de fundo que existia anteriormente. Quer dizer, me explico melhor, em séculos de história da arte, tanto no Oriente como no Ocidente, você tem a produção de imagens visuais e de imagens verbais, né? E o elo de conexão dessas duas coisas é, evidentemente, o corpo do artista. Só que isso se dá de formas diferentes em diferentes épocas, né? E para a gente ficar mais próximo daquilo que, como colonizados, nós recebemos como sendo a herança da grande arte, que é a tradição ocidental. Nós temos aí as coisas clássicas, como pintura, escultura, desenho, teatro, dança, né? Artes, hoje chamadas de artes visuais, né? Enfim, você tem música, você tem esses universos que parecem permanecer mais ou menos homogêneos ao longo dos séculos. Mas dentro disso você tem a produção de novas linguagens a cada momento. Não é possível, só por um exercício de comparação, não é possível você pensar que a poesia que é produzida numa fase de produção, digamos, de transmissão oral da poesia, seja da mesma natureza da poesia construída sob forma impressa. A forma impressa já cria um outro tipo de linguagem poética diferente da anterior, se quiser dizer assim. Ou seja, quando se fala de poesia eletrônica, já não está se falando mais da poesia do meio impresso, muito embora muitas das características do meio impresso contaminem o meio eletrônico e digital, da mesma forma que características da poesia oral. Pois bem, como eu disse, essas coisas têm um ponto de interseção nisso, que é a figura do artista. Claro que alguém pode objetar que a partir de certo momento existe uma certa automação, eu escrevi sobre isso, da poesia digital, inclusive a poesia produzida a partir de equipamentos e de softwares que possam gerar textos automáticos, sim, e que não teriam já autoria, sim, mas aí tudo isso vai em relação a uma outra discussão maior, que é a discussão da autoria, que é um outro capítulo. De qualquer forma, eu levei muitos anos para entender por que esses interesses se deram comigo de forma simultânea e por que durante determinado momento, não são várias as razões, mas por que em determinado momento recua essa dimensão performática para a produção dessa dimensão da poesia feita através do computador. Ou, de certo modo, dizendo de outra maneira, uma nova linguagem, que também era a nova linguagem no início do século XX, que era o design, que é derivada do desenho e tudo mais, essa nova linguagem, por exemplo, me captura em determinado momento para poder reformular a maneira como o texto se apresenta. Mas aí eu comecei a descobrir que eu queria reformular a maneira como o texto se apresentava para que eu pudesse apresentar esse texto com o meu corpo. Ou seja, na minha formação, vamos dizer assim, de performance, eu estive sempre muito próximo de artistas, a gente poderia citar inúmeros, a começar pelo próprio Augusto de Campos, sei lá, tem
artistas como o Jaap Lonk, ou como Ali Salomão, né? Ou como Alex Hamburger, ou como vários outros que experimentaram formas de performance que estavam ligadas à tradição da expressão poética, o que junta coisas que não se juntavam. Vamos dizer assim que, por exemplo, durante os anos 60, 70 e 80, havia uma vertente, por exemplo, que é da poesia da Beat Generation, que não conversava muito bem com uma outra vertente de matriz, como eu já critiquei, eu posso falar racionalista, que seria aquela derivada da poesia concreta. Mas você veja que essas duas coisas se encontram em determinado momento. Na atuação, por exemplo, de um Décio Pinatari no Temperamental. Não que ele faça um disco beat, obviamente não é, mas como há um concurso da presença vocálica dele, usando uma ideia um pouco como a do Paul Zumthor, né? E tornando isso que o próprio Paul Zumthor fala, tornando isso um acontecimento de performance. Daquilo que Paul Zumthor está falando é daquilo que é uma tradição que está presente, Clemente Padinha, isso que eu queria lembrar também, é uma tradição que está presente principalmente nos países de língua hispânica, que é um pouco da história da performance desses países está ligada ao trabalho de poetas que iam ler seus poemas em público, mas eles não liam simplesmente, ou decoravam, ou interpretavam esses poemas de forma que não era a mesma da declamação tradicional, pomposa, mas sim fazendo desse poema, usando esse poema até como um pretexto para a performance. Em vários textos eu disse que eu considero que o texto da performance é a poesia, porque eu acho que há uma conexão muito próxima entre essas duas coisas. E citei diversas vezes também uma palestra que eu assisti uma vez do André Valias falando sobre João Brossa, em que ele falava assim, não há por que você fazer separação entre poesia e performance, até porque as duas coisas são a mesma. O verbo poéio quer dizer fazer, né? E fazer performance. Então, realizar esse ato, na própria origem da poesia, está relacionado com produzir algo em presença para pessoas. Aí entra uma longuíssima discussão sobre esse produzir algo em presença, ser ou não ser teatro e tal, não vou entrar nessa discussão. Mas, de qualquer forma, eu entendo que isto é uma peculiaridade artística, é um modo de produção específico. E eu acho que os meios digitais criaram, então, voltando ao que eu estava falando, criaram a possibilidade de você entender como é que você precisava reformular o modo de escrever e de formular isso em termos da distribuição disso, para que isso chegasse a se tornar um acontecimento transmissível pela presença do corpo. Eu trouxe aqui um outro autor, um cara que eu gosto muito, você vê que o livro é velho, é o Gramiro de Matos. Ele é parte de um daqueles poetas surgidos nos anos 70, que faz uma prosa experimental muito interessante, como Leminski, como vários outros. E até esse livro é apresentado na contracapa pelo Luiz Carlos Maciel, que escrevia aquelas colunas no Pasquim. E os textos do Gramiro de Matos, que é obviamente porque o nome dele provavelmente é Ramiro, que é obviamente uma referência ao Gregório de Matos, né? Os textos do Gramiro são torções verbais muito complicadas de serem lidas sem que você, de alguma maneira, não modifique o seu próprio modo de ler. Porque para ler uma coisa como Pea, Pucur, Iaço, Fina, Remai, vamos embora. Aetao soi ama, eles se foram. Aetao seno oikoteapu oquan. Eles, ouvindo, estava o barulho, não sabiam. Quer dizer, uma coisa como essa, que tem reverberações, como tinha a poesia da Dada no início do século, tem reverberações como e ao mesmo tempo não como, porque já com conhecimento do que é linguagem,
do que são as miríades de línguas dos índios e tudo, um tipo de produção como essa não pode ser, ela aparece precariamente sob a forma de livro, do livro convencional, mas ela clama por uma outra forma de expressão enquanto texto e, sobretudo, para ser lida em presença, ou seja, para que ela ganhe corpo na leitura, né? Porque é uma poesia corpo, porque é uma poesia que retoma aquele caráter ancestral e ritual, com todas as reservas que a gente possa fazer essas palavras, que está presente na própria produção das culturas ágrafas, das culturas que não têm texto escrito, mas que inventaram meios pelos quais esse texto se comunicasse. Quando você vai ao México, por exemplo, você vai visitar aquelas pirâmides lá de Teotihuacan, você vê as inscrições na parede dos caras falando uns com os outros, e eles tinham uma estratégia, os pobres que desenharam aquilo, que era desenhar um balão, como uma história em quadrinhos. E quando o que o cara estava falando era poesia, esse balão vinha circundado de flores. Portanto, havia nessa cultura o entendimento das diferentes estratos, dos diferentes registros de expressão verbal na hora da conversa. E a conversa, ela mesma, já era um acontecimento que envolvia todo o contexto da conversa, como Possentor também fala, envolve toda a presença do poeta, envolve todo um acontecimento em torno que é parte do processo da performance. Aquilo é a performance, ele diz, né? Então, eu acho que a linguagem digital, no seu aspecto mais interessante, as linguagens digitais tornaram possível essa percepção.